para a gente acalmar os ânimos do verão. Amém? Senhor, nós te agradecemos porque nós temos a oportunidade, Pai, de estar aqui com saúde, livres, Pai, de todo o peso, de toda acusação. O Senhor nos fez livres, Pai, para te adorar, para engrandecer o teu nome. Então nós te damos toda a honra e toda a glória, Pai. Nesse momento da palavra que o Senhor venha ministrar os nossos corações, tirando, Senhor, todo o peso, todo o jugo, dando, Senhor, a liberdade para que o nosso espírito possa receber, para que tua palavra possa penetrar nos nossos corações de maneira profunda e que a gente possa, Pai, sair daqui, Senhor, vivendo a cura que vem em ti, Senhor. A cura que só o Senhor pode dar, que não vem de mãos humanas, Pai. Então, em nome de Jesus, que seja uma noite de cura nessa casa, Pai, é o que eu profetizo, em nome de Jesus. Amém? E o título dessa ministração, se você não viu nas redes sociais, porque você está igual o Xande, você não está seguindo, mas lá já saiu, que é como lidar com a rejeição. E hoje nós vamos falar um pouco sobre esse tema, que é um tema que tem ferido muito as almas dos filhos de Deus, e a gente segue aceitando essa rejeição nos nossos corações, e hoje Deus quer nos curar. Amém? Eu vou te explicar um pouquinho o que é rejeição, para que você possa entender, porque às vezes a gente se alimenta daquilo que a gente acha. E a gente acha que rejeição é a sua mãe que foi embora e te deixou para sua avó criar. Rejeição é quando você tinha uma amiga, sua amiga não quis mais ser sua amiga e foi ser amiga de outra turma e te deixou sozinha. Isso já aconteceu comigo na escola. Rejeição é você ter um amigo e esse amigo não querer mais ser seu amigo. Rejeição é você, na escola, não ser aceito pela classe. No seu trabalho, você não ser aceito e ser mandado embora pelo seu tipo, pela sua personalidade, pelo seu jeito. Então, a gente cria muito essa rejeição baseada naquilo que os outros fazem para nós, né? A gente não chega e fala assim, olha, eu estou sofrendo de rejeição por culpa minha. A gente sempre diz que a rejeição é a culpa do outro. Então, alguém fez algo para mim e eu estou sofrendo de rejeição. Mas, na verdade, seja surpreendido nessa hora, segure na cadeira, a rejeição é algo que nós criamos. Esse complexo de rejeição, nós criamos, ok, porque algo aconteceu. Eu entendo você e respeito você, porque eu também já passei por isso. Mas a gente cria um complexo de rejeição. E o que é esse complexo de rejeição? É o acúmulo de coisas que nós vivemos. Então, eu e você já passamos por muita coisa. Quem nunca foi rejeitado, que atire a primeira pedra, né? Então, a gente já passou por muitas coisas na nossa infância, no nosso tempo de escola, no tempo onde a gente estava amadurecendo, escolhendo profissão, trabalhando. Então, você já passou por algum tipo de rejeição que te feriu, que te marcou. E essa junção de rejeição faz com que a gente crie um complexo. Então, às vezes, você está em algum lugar, ninguém fez nada para você, mas você automaticamente já se sente rejeitado por conta da sua história, por conta daquilo que você viveu, pelos seus traumas. E a gente vai falar muito sobre isso hoje para que você entenda. Então, quem nunca passou por um momento de rejeição está sendo premiado literalmente, porque eu vou te explicar o que soma o complexo de rejeição. Não é só o fato de eu chegar aqui e falar, não quero falar com você, e virar as costas. Não é só isso. É um acúmulo de coisas que faz com que esse complexo ele torne-se grande, ele cresce. E eu vou te dar algumas situações para que você possa se identificar. E eu só descobri isso para contar para vocês, porque eu falei assim, Deus, eu vou pregar sobre rejeição ou desprezo. Eu fui pesquisar, é a mesma coisa. Eu achando que eu ia separar, que eu ia explicar o que era uma coisa, que era outra, que ia ser uau. Sabe de nada. Deus falou, não tem nada a ver, Dani. É tudo uma coisa só. Estuda aí melhor para você passar a informação correta. Eu falei, então vamos estudar. Então, algumas situações se reúnem em nós para que a gente comece a chamar tudo de rejeição. Mas, na verdade, a rejeição é um pacote que vem com desprezo. Então, talvez você não foi rejeitado literalmente por alguém, mas essa pessoa te despreza. Ela não faz cara de paisagem quando você chega. Realmente, ela faz aquela cara de tipo assim, eu não queria que você estivesse aqui, mas tudo bem. Então, você sente que está num lugar que não está sendo muito bem recebido, que as pessoas estão te desprezando por conta de quem você é, ou por conta da sua situação, do problema que você teve com alguém. Então, assim, pode acontecer muita coisa nesse momento, mas o desprezo acontece, desdenhar,
né? Quando você, por exemplo, compra algo e chega em casa. Aí tem lá um irmão invejoso, né? Seu irmão invejoso, ou um primo invejoso que mora com você, fala assim: nossa, você comprou carro, que legal. Nossa, em 60 vezes, vai uma vida para terminar, né? E você todo feliz com o carro de 60 vezes. Porque no final de contas demorou um tempão para conseguir comprar seu carro. Aí vem alguém e desdenha. Branco, nossa, branco, amarela com o tempo, que até você terminar esse carnê, esse carro já está amarelo, porque é muito sol, seu carro fica no sol. Então, tem sempre alguém desdenhando daquilo que é vitorioso para você, a conquista de algo que até mesmo você conseguiu conquistar, algo da sua personalidade, algum temperamento seu que você conseguiu vencer. Alguém fala, quero ver até quando. Você fala, nossa, faz um mês que eu não xingo, faz um mês que eu não grito, nossa, eu tô... quero saber até quando vai. Quero só ver. Isso é sempre dentro de casa, tá, gente? Não é na rua, não, porque na rua a gente é lindo. A gente é um amor, a gente é um doce, a gente não grita com ninguém, a gente não desdenha de ninguém, né? Na rua a gente é um docinho. Minha mãe falava assim quando eu era criança. Na rua vocês são tudo bonzinho. Dentro de casa vocês são assim, ó. Ela falava, porque ela não sabia explicar direito a malcriação do momento, então ela falava isso. Vocês são assim, ó. E falava para mim e para o meu irmão. Eu falei, nunca mais. Eu quero ser assim porque eu não quero que os meus filhos façam o mesmo comigo. Então, eu tento ser o máximo que eu posso aqui fora como eu sou em casa. Então, todos os meus defeitos aqui, vocês podem ter certeza que eles estão um pouquinho piorados lá em casa. Tem o preconceito. Quem aqui nunca sofreu um preconceito? Gente, quem aqui tem um carro velho, assim? Um carro velhinho? Pode levantar a mão sem vergonha. Você já sofreu preconceito por causa do seu carro? Gente, eu sofro muito isso. É impressionante. Você para assim, você chega, a primeira coisa que já olha é para o seu carro. Fala assim, mas o meu carro não me define? Né? O que tem dentro do carro é muito mais importante do que o que você está vendo aí fora. Mas não dá tempo de falar. Quando você vê, já foi. Já fizeram um momento ali com você que você já sentiu na pele o que é o preconceito de ter um carro velho. E pode ser vários tipos de preconceito. Tem também o bullying. Quem nunca sofreu bullying? Eu sempre tive bochecha grande. Então, eu sempre sofri bullying por causa da minha bochecha e da minha boca pequena. Tanto é que eu já contei para vocês aqui o que eu tentei fazer e não deu certo. Mas a gente volta para a palavra. Bochechuda. Ficavam tentando me dar um apelido que combinasse com bochecha, porque tinha que dar um apelido. Afinal de contas, os mais animados, os extrovertidos da sala, davam apelido para todo mundo. E você tinha que ficar quieta ali aceitando o seu apelido. Porque, afinal de contas, você não pode ir contra eles, junte-se a eles, né? Porque se fosse bater de frente, você ia ser zoado pro resto da vida. Acho que até o 3º ano do ensino médio, que antigamente não era, né? Era 3º ano. 1º, 2º, 3º, e acabou e você está livre. Você também pode ter passado por alguma violência. Que violência, pastor? Uma violência física, uma violência emocional, uma violência financeira, uma violência de cultura, né? Quantas pessoas mudam de cidade, sofrem, né, essa violência, as pessoas parecem que recriminam por causa do sotaque, por causa da cor. Eu não sou tão morena, eu sou branca, mas lá no sul eu sou bem morena, né? Então, você chega no sul, você já tem uma breve discriminação. Dependendo do lugar que você entra, você já tem uma breve discriminação, mas você finge que não entendeu, porque, afinal de contas, você é turista. Então, é muito comum as pessoas, a cultura, as regiões fazer isso uma com as outras, né? Você anda 70 quilômetros, você chega em São Paulo, você é do interior. Quantas vezes já fui zoada lá na sede porque é do interior? Ah, vocês são do interior. Eu falo, gente, eu sou 70 quilômetros, mas eu sou do interior. Mas o que me define, eu não ando de bota de galocha, não ando de chapéu country o dia inteiro dentro de casa, não tenho fivela, né, gente? Mas para quem mora em São Paulo, o interior anda assim, a gente trabalha assim, tá? Acho que na cabeça deles a gente vai de galocha para o trabalho, né? Põe o cintão, com o matinho na boca. Para eles é assim que funciona aqui no interior. Porque eu não sei também, é uma questão cultural. Foi criado algo na cultura do paulista que ele acha que a gente vive muito melhor que eles. A gente tem uma vida muito mais saudável que a deles. A gente tem uma paz que excede todo entendimento que eles não têm, mas eles acham que a gente é caipira. A gente, afinal de contas, é. Mas não como eles imaginam. Amém? E tem a questão do abandono. O abandono é pessoas que realmente foram abandonadas quando crianças, quando adolescentes, quando jovens, né? Eu passei por um abandono que eu não sei se pode dizer que foi um abandono, mas meu pai foi embora quando eu tinha 15 anos. E desde então eu não tive mais a figura paterna, nem fisicamente, nem nada.
Então, assim, eu tinha pai até os 15 anos, depois dos 15 eu já não tinha mais, eu tive que aprender a me virar sem ele. Tinha a parte boa, a parte ruim, porém, não tive mais. E luto com isso até hoje, porque, afinal de contas, isso realmente foi arrancado de mim. Eu não tenho aquela presença, aquela figura paterna. Você conquistar algo. Pai, olha, consegui comprar minha casa. Olha, pai, estou grávida. Foi rompido. Amém? Então, tudo isso que eu falei, essas situações, fazem parte do complexo da rejeição. Então, em alguma área, eu e você fomos feridos, a ponto da gente achar que tudo agora é rejeição contra nós. Mas, na verdade, foram situações que nós passamos que acumulou isso dentro de nós, né? Eu brincava muito no meu serviço, assim... Tinha uma moça muito engraçada que ela tudo achava que era que a gente estava falando dela, que tudo era ela, ela é o centro do mundo. E eu falava assim, a síndrome do X nas costas. Eu tirei isso, sei lá da onde, né? Mas aquilo também servia para mim, né? Porque sempre a gente acha que estão fazendo alguma coisa para a gente, que estão falando da gente, que tem alguém trabalhando contra a gente, que se alguém solta uma piada, você passa perto, você já acha que é para você, que é sobre você. Então a gente sempre tem uma síndrome de X nas costas que caminha com a gente em alguma área da nossa vida. Então a gente precisa ser curado hoje dessa síndrome do X nas costas. E o resultado de tudo isso, pastor, eu passei por algumas coisas que você falou ali. Eu também. E agora? O que eu faço com isso? Realmente eu me sinto rejeitada na minha família, eu me sinto rejeitada no meu trabalho, eu me sinto rejeitada pelos meus pais, rejeitada pelos meus irmãos, eu me sinto rejeitada em alguma área da minha vida, dentro da igreja, fora da igreja. O que eu faço com isso? Vamos primeiro analisar o nosso posicionamento. Amém? Não estou dizendo que nós somos culpados. Eu não queria ter na quarta série que naquele tempo a gente sentava de dupla, né? Só de dupla. Que a minha dupla saísse e me largasse sozinha. Numa sala que tudo era feito em dupla. Você acha que eu queria passar por isso? Claro que não. Mas eu passei. Então tem coisas que eu e você passamos que a gente não escolheu. Faz parte, é o ciclo da vida. O ciclo sem fim. E isso a gente resulta nas nossas atitudes e a gente não vê. Um exemplo, pessimismo. Você vai conversar com alguém, vamos pintar essa parede. Ah, que trabalho, meu Deus. Olha o tamanho dessa parede, pastora. Ai, vamos fazer tal coisa. Não vai dar, sabe? Porque a gente não tem mão de obra, as pessoas não estão nem pegando escala, pastora. Eu falo, meu Deus, então vamos fechar a igreja. Fecha. Fecha, fica todo mundo na sua casa, a gente faz online. Eu faço lá do escritório do pastor, ele faz os cultos. Porque se não tem pessoas, não tem servos aqui, onde a gente vai achar? Né? Pessimismo, nunca está bom. Você fala, vamos fazer tal coisa, vamos para a praia. Ai, nesse calor, pegar trânsito. Ontem eu fui um pouco meio assim com a Jéssica. Cadê a Jéssica? Falei, vai voltar para o culto? Ah, que a gente vai para a praia de madrugada. Vai voltar para o culto? Como é que é? Eu estava quase abortando a missão do rolê do Flame. Não, pastora, a gente já combinou, eu espero que dê tempo. Eu falei, eu espero também. Ela falou, porque eu estou de escala. Aí que me deu mais frio na barriga ainda. Eu falei, meu Deus, eles estão de escala, eles vão para a praia. Senhor da glória, traz eles de volta. Que dê tudo certo nessa serra, que esse carro não fique no trânsito. Me deu um frio na espinha. Eu falei, vai para a praia, vai sair de lá uma hora. Que dê tempo, Jesus, que dê tempo. Acúmulo de tarefas não realizadas. Quantas vezes eu e você temos metas? Vamos nos formar, vamos... acabar o final do ano, a gente vai viajar, fazer uma viagem em família, está tudo certo, está tudo sob controle, e você acaba não conseguindo fazer, porque você não se planejou, porque você deixou de procurar um lugar para que vocês pudessem ficar, porque você achou que não ia dar tempo, ou porque você achou que teria muito tempo, quando viu, acabou o tempo. Quantas coisas a gente vai deixando para depois, e acaba não fazendo. Na nossa vida dentro de casa, dentro da nossa vida pessoal, também tem muita coisa. Leitura de livros, dietas, esporte. Eu passo na porta da academia e falo, eu vou fazer um plano anual, porque aí eu não vou ter como eu correr, porque eu vou pagar o ano todo, vou passar o cartão, não quero nem saber, e eu vou ter que ir para a academia. Até hoje eu não tive coragem de entrar na academia, porque é um acúmulo de tarefas não realizadas. Eu vou fazer planejamento, toda segunda-feira eu vou sentar, eu vou fazer meu planejamento, vou marcar todos os médicos que eu tenho que marcar, para as crianças, para mim, para todo mundo. Quando é quarta, quinta, sexta, perdi a semana, não consegui.
Aí na outra segunda, não, essa semana essa semana eu vou fazer tudo que eu tenho para fazer, vou começar aquela dieta, que na verdade é um jejum, eu estou chamando de dieta porque eu estou com vergonha de Deus, né? Mas eu vou falar que é dieta porque já passou da época de ser jejum, porque Deus pediu para mim lá atrás e eu fiz de Mona Lisa, que não era comigo. Necessidade de agradar o próximo, é aí que pega. Quando a gente sofre muita rejeição, a gente tem necessidade de agradar o outro. Uma necessidade de ser aprovado. Então, se eu chego aqui, todo mundo está de preto. Ontem eu falei assim, gente, eu vim de branco no Flame, tá tudo bem? Posso ficar? Porque o Flame, o uniforme é preto. Eu falei, tá tudo bem? Fiz uma brincadeira. Eu falei, meu primeiro dia vim de branco, tá? Mas eu prometo que da próxima vez eu venho de preto. Que tá todo mundo de preto. O uniforme do Flame é preto, porque acho que ele soa, não aparece o suor, deve ser isso, né? Soa muito, dança muito, canta muito, gira. O dia começa hoje, o culto começa hoje, acaba para ele só amanhã, às 7 horas da manhã, não sei o que acontece. É o isolamento social. Quantas vezes eu e você não queremos nem sair de casa para a gente não ter que se relacionar? Não está nem afim de fazer uma social. Fala, hoje, não estou afim nem de fazer média, hoje eu quero ficar na minha, quietinha no meu quarto, dizer que não dá para eu ir. Vou dizer que não dá para eu ir. Olha, hoje não vai dar, eu tenho um compromisso. Não vai dar. Se isola, se exclui. E a rejeição só aumenta porque você é curado da rejeição estando com pessoas. Se você se isolar, você não vai ser mexido mais nessa ferida. Você vai ficar ali ileso. Ninguém vai te cutucar mais, ninguém vai te ferir mais. Você vai achar que você está curado. No dia seguinte, você entra no seu dia normal, vai pegar o busão não para você. Já sofreu uma rejeição, passou reto. Já aconteceu isso com vocês? Eu não sei, acho que a gente fica invisível nessa hora, né? Nunca aconteceu com vocês? Um dia eu estava lá, esperava o ônibus de hora em hora lá perto do meu serviço, ele não parou. Eu falei, vou ter que esperar mais uma hora. Mas tudo bem, a gente fica invisível. A timidez, ela também traz, esse complexo de rejeição, ela também traz algo que nos exclui. Então, a timidez nada mais é do que você não ter coragem de fazer coisas que para as outras pessoas são simples, né? Eu tenho vergonha de falar em público. Eu tenho vergonha de me apresentar na célula. Quantas pessoas têm muita vergonha e não conseguem nem se apresentar? Sou Daiane, vim do Jardim do Emília e estou aqui no Jacareí 10 anos. Tem dificuldade, porque a timidez parece que te cala, não é? Você não consegue nem se apresentar. Quando teve um trabalho uma vez, quando eu era bem jovem, já não era uma criança, acho que eu estava na 5ª série, a gente precisou fazer, eu e uma amiga minha, Estela, de ciências. Eu falei, Estela, o que a gente vai fazer? Eu não ia ter coragem de falar. Aí ela falou assim, vamos achar alguma coisa aqui na biblioteca. A gente foi, achou alguma coisa lá, ela falou assim, então a gente vai ler esses nomes, tá bom? Eu falei, tá bom. Tiramos cópia, colorido e tal. Pode apresentar a Daiane e Estela. Aí a gente foi. Aí carrégua, que antigamente era carrégua. Nem deve existir isso mais hoje, né, gente? Mas na minha 41 anos, você pode imaginar que quanto tempo faz isso. Aí a gente ia com a régua lendo. Gente, eu não conseguia nem ler. Acumulou nervosismo, uma vergonha e uma coisa muito mal feita. Sabe o que a professora fez? Parou. É C para vocês. Porque era naquela época A, B, C, D e E, né? Ou D e E, D, não sei. Só sei que, resumindo, passa com C, que vocês são muito meia boca. Vai. Vou dar C para vocês aqui. A timidez, ela não faz nem você conseguir expressar algo, porque ela te fecha ali na hora, que você não consegue fazer nada. Você não consegue falar, se comunicar, você trava. Na sua cabeça você sabe tudo que você tem para fazer, mas você não consegue. Porque em algum momento você passou por um tipo de rejeição que te feriu a ponto de você não conseguir mais se expor por medo, por vergonha ou por tantas outras coisas. E eu posso te dizer algo... Eu lendo sobre tudo isso, eu falei, gente, Jesus na cruz. Jesus não tinha pecado. Jesus era puro, era santo. Tudo que ele fez foi por amor. Tudo que ele fez foi para trazer vida sobre as pessoas que estavam ao redor dele. Ele falava em amor, ele não trouxe palavras de exortações duras a ponto, do povo morrer de medo, sair, correndo. Não era Paulo, por exemplo. Pedro era amoroso, carinhoso, falava direito com as pessoas, resolvia os problemas ali, fazia uns milagres aqui. Tá sofrendo, meu filho, está acontecendo, então seja curado. Então pensa bem
ele sofrer toda aquela rejeição na cruz. Ele está lá na cruz, crucifica quem? Ele era seguido por pessoas que estavam ali por conta da especulação, para saber quem ele era. Ele estava ali com seus seguidores, porque tinha pessoas que realmente eram seguidores de Jesus, discípulos de Jesus. Ele estava ali sendo seguido pelos mestres, para pegar as oportunidades, os erros dele que não houve, porque não tinha como achar pecado em Jesus. E ele está ali na cruz, ao invés da turma dele falar assim: não, liberta ele, não há pecado nele. Ele só ouve e crucifica. Só que ele tinha um propósito. Havia um propósito dentro dele. Esse propósito precisava se cumprir, inclusive passar por uma rejeição em massa. Não são as rejeições que eu e você passamos de migues, de um churrasco que não te chamou, de um rolê que você não estava na lista, de um almoço de trabalho que não te convidaram, foram no McDonald's, você ficou, ó vida, ó céus. Estou dizendo ele lá, prestes a morrer, sem pecado, e o povo gritando: crucifica. O mais alto nível de rejeição. E eu tenho certeza que eu e você, pecadores, estamos muito mais disponíveis a passar por isso do que Jesus. Porque Jesus perfeito passou por isso. E eu e você, cheios de defeitos, cheios de pecado, cheios de falhas de caráter, coisas que estamos ainda passando pelos processos com Deus. Quais são as chances disso acontecer conosco? Alta, bem alta. A rejeição, ela deixa buracos na alma. Então, essas coisas que eu citei para você, ela deixa em nós buracos na nossa alma, e a gente não sabe lidar com eles, porque isso fere, isso dói, isso machuca. Então, quando você passa por isso, você fica ferido, mas você não sabe que está ferido. Então, como você reage? Vou te dar um exemplo. Quem aqui já foi assaltado? Amém? Quem que levantou a mão, que falou assim: estou com raiva, agora eu vou assaltar também. Agora eu vou ser bandido. Porque agora me assaltaram, agora eu vou ser bandido também. Quem aqui sofreu um acidente de carro, de moto, de bicicleta? Assim, alguém veio e te empurrou, pum, você caiu, machucou, se ralou. Aí no dia seguinte você falou assim: quando eu ficar bom, eu vou passar por cima de outra pessoa. Eu vou bater em alguém, eu vou derrubar. Foi um Corsa branco que bateu em mim. Eu vou caçar um Corsa branco na rua e eu vou fazer a mesma coisa com ele. A gente não faz isso. Por quê? Porque são coisas lógicas. São acidentes. Assalto, eu e você estamos aí. Estamos aí. Se der mole, se andar onde não deve, se ficar com o vidrão aberto, celular na mão, bolsinha. Eu ando na rua, eu fico só observando. O pessoal anda assim, ó. Esses dias eu vi a Gabi. Eu falei: Gabi, tá fazendo o quê com o celular na mão, Gabi? Andando assim, ó. Você acha que ela estava prestando atenção ao redor? Não, se visse um degrau, nem o degrau ia ver. Assim, ó. Eu falei: olha lá. Buzinei para ela sair do celular mesmo. Minha vontade era parar na frente dela. Eu falei assim: tá fazendo o quê no celular? Tá correndo risco de ser assaltada, minha filha. No meio do nada. E não é só ela, é a nação brasileira. Anda com o celular na mão, não presta atenção em nada que está acontecendo ao redor. Por quê, pastora? Porque quando a gente sofre por algum tipo de rejeição, a nossa alma, ela tende a dar o troco. Então, muito provavelmente, nós estamos dando um troco em pessoas que não tem nada a ver com as nossas dores. Nós estamos querendo retribuir. Eu, particularmente, Daiane, pastora, sofro muito por conta das rejeições que vocês viveram com as suas mães, com os seus pais. Quantas vezes, mas não foi uma nem duas, desprezo, me comparo com a pastora X, com a pastora Y, com a sua mãe. Tem gente que me ama, tem gente que não olha na minha cara. Mas posso dizer, eu entendo. Porque quando a gente é ferido, a gente faz coisas para as pessoas para retribuir, mas não é intencional. Eu vou fingir que eu não estou te vendo, que você não existe, você não faz parte da minha vida. Ela está em algum momento ali tentando externar o buraco que está na alma. Aquela ferida está ali. Então, de alguma forma, ela tem um radar e ela encontra alguém que
que é parecido com a dor dela, que faz sentido para a dor dela, e naquele momento ela despeja algo sobre essa pessoa, para que essa pessoa sofra uma dor que ela não deveria estar sofrendo. Jesus, ele sabia do seu propósito, e não houve retribuição dessa rejeição, porque ele não nos rejeitou. Ele continuou na cruz. Ele foi até o fim. E ele passou por todas as dores, por todas as rejeições, dores físicas, todas as emocionais. Imagina você cuidar de um povo, esse povo gritar para você, crucifica. Você querendo ali naquele momento, sabendo que ia ser muito difícil, um olhar dizendo, olha, eu te amo, obrigada por tudo. Aquele povo está ali embaixo gritando, crucifica. Ele sabia. E eu e você precisamos entender que há poder no sangue de Jesus para nos curar. Que aquele sangue derramado, ele continuou na cruz, ele foi até o fim. Foi para que esse buraco fosse curado em mim e em você. Para que esse buraco que acontece, que é normal, que faz parte da vida, que todo mundo passa, que todo mundo aqui, se eu der um papelzinho para escrever, para a gente jogar no latão de lixo, botar fogo, vai ter coisa para colocar ali. Porque faz parte, a gente está assim, numa jornada e que o nosso corpo, a nossa alma, vai estar sempre passando por situações que a gente não quer passar. Mas faz parte. Há um abismo para uma alma doente. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então, uma alma doente, ela vai estar sempre deparando-se com um abismo. Ou ela se joga, ou ela é curada. Ou ela se joga naquele buraco, ou ela é curada. E essa alma precisa começar a ter discernimento do que está acontecendo para que ela não se jogue. Muitas pessoas estão tirando as suas próprias vidas porque estão de frente a esse abismo, com a sua alma ferida, não sabem onde encontrar cura, não conhecem o poder do sangue de Jesus para que essa cura venha sobre eles, e eles acabam se rendendo a esse abismo. Pessoas que a gente nem imagina, só abrir as redes sociais, pessoas que têm tudo, aparentemente tem tudo, mas o buraco ainda está grande por dentro, não foi curado, não conheceu o poder do sangue, não conheceu o poder da entrega de Jesus, porque quem conhece o poder da entrega, quando você se depara com esse poder, você fala, quem sou eu? O que as minhas marcas definem sobre esse poder que é derramado sobre mim? Há uma cura, um poder liberado no sangue de Jesus, que quando a gente se depara com ele, eu te entendo, você tem que passar pelos processos de cura da sua alma, e ele tem algumas fases. Você tem que alimentar a sua vida espiritual, você tem que ter um recurso médico, um psicólogo, um psiquiatra. Eu faço isso também. Eu tenho terapia, porque eu entendi que eu preciso cuidar da minha alma. Porque se eu não cuidar, ela vai começar a atender os desejos dela. E uma alma que não se conhece, tudo para ela é verdade. Eu passo direto aqui, pastora, Deus mandou falar, Deus falou comigo, que é isso, isso. Deus falou? Falou. É uma alma dizendo, olha, Deus está falando, mas não é. Quando uma alma está ferida, ela confunde as vozes de Deus com as vozes da alma. Até arrepia. Nossa, arrepiei quando Deus falou isso para mim, mas não foi de Deus. Me desculpa, mas não sou eu que vou te dizer. Vai chegar um momento que você vai reconhecer isso. Eu não posso sair por aí falando, Deus falou para todo mundo. Eu tenho que ter temor das coisas, porque há um buraco em mim ainda. E eu preciso ter certeza que Deus está falando comigo, para que eu não vá falar algo para alguém e confundir a cabeça dessa pessoa. Confundir o chamado, confundir aquilo que Deus tem para ela. A nossa alma está sempre dizendo algo. Deixa eu te dizer, Deus sempre está falando algo com você, a sua alma também. Sua alma está falando para você, o culto está demorando? Ai, que calor. Nossa, que calor. Nossa, o que será que tem na cantina? Será que tem açaí na cantina? Porque eu estou morrendo de calor. Será que meu filho comeu? A sua alma está aí, ó. Nossa, até agora Deus não falou comigo. Deus está gritando. Deus não falou comigo porque não arrepiei. Tem que arrepiar. Se arrepiar, Deus falou. Se não arrepiar, Deus não falou comigo. Existe uma história de um rejeitado
na Bíblia, eu não ia falar sobre ele, mas quando eu ouvi esse nome, Mefibosete, eu falei, Deus, que forte. E eu chorei muito. Eu falei, Deus, eu já preguei sobre Mefibosete. Né? A gente já tem uma história com Mefibosete, vocês vão ver essa história no ano que vem. E eu falei, Deus, a gente já construiu, né? Já está tudo certo. E aquilo começou a me rasgar por dentro. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa pessoa que talvez você nunca ouviu falar. A Bíblia conta a história, nós vamos abrir lá em 2 Samuel, capítulo 4. Segundo Samuel 4, versículo 5. É 4, tá, gente? Perdão, é 4:4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho chamado Mefibosete, que ficou aleijado quando era criança. Mefibosete tinha 5 anos quando chegou a Jezreel a notícia de que Saul e Jonatas haviam sido mortos na batalha. Ao ouvir isso, a ama do menino o tomou pelos braços e fugiu. Na pressa, porém, deixou-o cair e ele ficou aleijado até aí. Jonatas era muito amigo de Davi e eles, em uma batalha, Jonatas e Saul morreram. E quando um rei morre, há uma batalha, uma disputa pelo trono. Então, assim, se há um herdeiro, a guerra continua para que esse herdeiro morra, para que o trono seja tomado. Amém? Então, quando eles receberam a notícia, por que a ama saiu correndo? Para proteger Mefibosete, porque ela sabia que se Mefibosete ficasse ali, ele correria grande risco de vida. Então, o que ela faz? A ama, quer dizer, a cuidadora, a babá, pega Mefibosete e sai correndo com ele. De repente, ela se desequilibra, deixa ele cair, e ele fica sem os pés, para de andar. Ela leva ele e eles vão parar numa cidade chamada Lodebar. Mefibosete é criado ali em Lodebar. E Lodebar quer dizer terra de esquecimento, terra sem vida. E ele é criado ali numa terra muito escassa da presença de Deus, da produção de Deus, da vida de Deus. Uma cidade muito escassa. E de repente, ele está lá, sendo criado lá, ele já tinha filha. E aí ele pega, em determinado momento, é convidado a estar diante do rei Davi. Vamos mais para frente para que você entenda melhor. No capítulo 9. Davi está lá, Davi se torna rei. Davi está ali, no seu palácio. E ele lembra de Jonatas. E fala assim, será que ainda há algum descendente de Jonatas? E Ziba fala assim, que era o seu servo. Tem sim, tem Mefibosete. Então manda buscar. Só que Mefibosete não andava, era coxo, né? Não tinha movimento nas pernas. Vivia numa terra escassa. E só para que você entenda um pouquinho mais desse contexto, as pessoas que eram enfermas, coxas, elas não tinham uma vida comum. Elas não tinham uma vida como a nossa hoje e naquele tempo, de poder circular no mercado, de poder levar uma vida normal. Eles eram excluídos, não podiam estar onde as pessoas estavam, as pessoas não podiam estar próximas dele, dependendo do grau, né, da sua enfermidade. E tinha várias coisas que faziam com que ele ainda se tornasse mais rejeitado ainda. Então, além dele não andar, ter sofrido esse acidente, ele ainda passava por mais rejeições. E no 2 Samuel 9, diz assim, o resumo do que eu te falei, a gente vai ler agora. Certo dia, no versículo 1. Davi perguntou, resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas? Havia um servo da família de Saul, cujo nome era Ziba, que tinha ficado com Davi. Ele era servo de Saul, ficou com Davi. E o trouxeram a Davi. Você, Ziba? Perguntou o rei. Sim, seu servo, meu senhor.
respondeu Ziba. Então o rei perguntou: resta alguém da família de Saul? Se resta, gostaria de mostrar a bondade de Deus para com ele. Um dos filhos de Jonatas ainda vivo, respondeu Ziba. Ainda está vivo, respondeu Ziba. Ele é aleijado dos 2 pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Então Davi mandou buscá-lo na casa de Maquir. Seu nome era Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Quando compareceu diante de Davi, curvou-se com o rosto no chão. Davi disse: saudações, Mefibosete. Mefibosete respondeu: aqui está seu servo, meu senhor. Não tenha medo, disse Davi. Quero mostrar bondade a você por causa de Jonatas, seu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre aqui comigo à mesa do rei. Mefibosete se prostrou e disse: quem é seu servo para que o Senhor mostre bondade a alguém como eu, que vale mais que um cão morto, que não vale mais que um cão morto? Então o rei mandou chamar Ziba, servo de Saul, e disse: dei ao neto de seu senhor tudo o que pertencia a Saul e sua família. Você e seus filhos, seus servos, cultivarão a terra para ele, a fim de produzir alimento para a casa de seu senhor. Mefibosete, neto de seu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Sou seu servo, respondeu Ziba. Farei tudo o que o Senhor, meu senhor rei, mandou. E daquele momento em diante, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda chamado Mica, ainda jovem, chamado Mica. Era um menino, não era uma menina. Eu confundi achando que era uma menina, Mica, mas é menino, é Mica, ou Mica. Daquele momento em diante, todos os membros da casa de Ziba se tornaram servos de Mefibosete. E Mefibosete, que era aleijado de 2 pés, morava em Jerusalém e comia sempre à mesa do rei. Uma pessoa que passou por todos os tipos de rejeição, que tinha um destino programado para ser rei, para ter uma autoridade estabelecida, para viver em palácio, para viver com o bom e o melhor dessa terra, de repente se vê sem nada, sem andar, pobre, escondido numa terra infrutífera, sem vida. E eu te digo, a rejeição que nós declaramos hoje como rejeição é tão pequena perto de viver de uma forma como essa, tá? Então, assim, a gente precisa amadurecer essa ideia de dizer que estou sendo rejeitado, porque a rejeição ela vai muito além de minha amiga não quer mais falar comigo, me rejeitou. Isso, para mim, é o mais alto nível de rejeição que um homem pode viver, sendo deixado de lado, tendo que morar longe dos seus parentes, tendo que viver uma vida escassa, sendo que ele era herdeiro de um trono. Então você para e pensa, ou ele vivia escondido sem andar com os pés, ou ele ficava ali, correndo o risco de morrer. A rejeição ela vai muito além do que as nossas emoções podem viver. A rejeição ela traz marcas, cicatrizes na nossa vida, na nossa história. E Deus quis que Mefibosete se escondesse nesse lugar terrível. Um lugar onde não havia vida. Um lugar terrível. Para que ele não fosse morto. E muitas vezes nós estamos passando por momentos terríveis e achamos que Deus nos abandonou. Deus não abandonou Mefibosete. Ele passou por uma estação da vida dele. Não diz quantos anos, porque não diz aqui com quantos anos Mefibosete foi para a mesa do rei. Mas foram longos anos, porque ele tinha 5 anos quando ele caiu do colo da sua ama. Então ele já era adulto. Então foi um tempo de rejeição longo. Longo. E de repente, Deus lembra e tira Mefibosete de lá. Eu acho que Deus não lembra, né? Eu usei a palavra errada, porque Deus sabe todas as coisas, Ele sabe, o relógio é de Deus. Mas de repente, Davi lembra de querer fazer a bondade para com algum descendente de Jonatas, que era muito seu amigo. E de repente, Mefibosete, que estava escondido numa terra sem vida, cai de paraquedas na mesa do rei. Deus chama Mefibosete em determinado momento para ser curado dessa rejeição. Então eu e você temos a oportunidade de ir para a mesa para sermos curados de uma rejeição que só Deus pode curar.
Tem coisas que as pessoas vão tentar nos ajudar, mas ir para a mesa para ser curado, só o Senhor pode fazer isso. Ele tira Mefibosete do meio do nada. E posso te dizer, à mesa do rei só sentavam os filhos dele. E quando ele fazia banquete, os convidados. Ele passou a comer todos os dias na mesa do rei. Imagina você, a fartura, como ele foi recebido, como os servos tratavam ele. Imagina você, ele não andava. Imagina você ser rejeitado, tratado como lixo, e de repente você está sendo carregado. E é isso que Deus faz conosco. A gente se sente um lixo. Tem hora que você fala assim, eu sou um lixo, cara. Parece que eu faço tudo errado, tudo dá de errado comigo, tudo que eu tento fazer não dá certo, as pessoas não gostam de mim, ninguém me ama. Oh, meu Deus! De repente, Deus pega essa pessoa, excluída, rejeitada, uma vida escassa, sem quase ter o que comer, e leva para ter a melhor dessa terra. Uma mesa onde ele poderia se fartar diariamente, até enjoar se ele quisesse. Sua família sendo bem cuidada. Ficou rico. De pobre e miserável ficou rico, acordou rico. É como eu te disse, não precisa nem jogar na Mega Sena. Se Deus quiser te tornar rico, Ele te torna rico, meu filho. Você não precisa ficar se iludindo, não. Se for desejo de Deus, se for a história que Deus escreveu para você, vai acontecer. E quando Mefibosete chega na presença dele, sabe o que ele fala? Primeiro ele está morrendo de medo. Davi fala, não precisa ter medo. Porque você não precisa falar para a pessoa não ter medo se ela não estiver com medo, se ela estiver sorrindo, que nem o Adriano. Tudo bem, Adriano? Tudo ótimo. Não vou falar para ele não tenha medo, né? Tá tudo ótimo. Então tá tudo ótimo. Quando ele olha para Mefibosete, ele fala, não tenha medo. Imagina ele falando, morri. Ele me trouxe aqui para morrer. Eu preferia ficar lá na minha terra de escassez, passando as minhas necessidades, do que me morrer na mesa do rei. E ele fala, não tenha medo. Depois ele fala assim, quem é seu servo para que o Senhor mostre bondade e alguém como eu, que não vale mais que um cão morto? Esse é o valor que ele dava para ele. Essa era a nota que ele dava para ele. Eu não tenho mais valor que um cão morto. Então quando ele se apresenta diante do rei, ele fala, eu não tenho valor nenhum. O que você quer comigo? Quem sou eu para estar aqui na tua presença? Eu sou o rejeitado. Eu sou aquele que ninguém quer. Eu sou aquele que ninguém nem lembra. Eu sou aquele que está lá, deixado para trás. Eu sou aquele que estou sobrevivendo todos esses anos. Eu sou aquele que fui criado por outras pessoas. Perdi meu pai, perdi meu avô, perdi todo mundo. Então muitas vezes eu e você, com muito menos do que Mefibosete, nos tratamos assim. Nos consideramos assim. Sem valor, desprezados, que não tem valor para ninguém. Que se Deus levar, ninguém vai sentir falta. Só que Deus hoje te coloca no lugar onde há cura. Deus te coloca no lugar para que você entenda que você tem uma identidade em Deus. E se essa identidade estiver sendo roubada pelo complexo, pelo espírito de rejeição que vem para tomar nossa identidade, a gente não consegue ver o Senhor. A gente não consegue sentir o Senhor nos curando, porque a gente sempre vai olhar para as nossas dores, e as nossas dores vão ser maiores daquilo que Deus está fazendo em nós. De repente, ele se torna o herdeiro das propriedades de seu avô. De repente, aquele que não tinha nada se torna herdeiro. Isso te faz lembrar algo? Nós estamos véspera do Congresso de Paternidade. Se tem uma coisa que eu e você precisamos chegar aqui na sexta-feira, não importa a condição, eu sou filho. Posso estar vivendo a pior fase da minha vida, mas se eu entrar aqui, nada vai roubar a minha identidade, porque eu já entendi, eu sou filho. Posso estar passando por problemas, posso estar passando por dificuldades, posso estar sendo lixado por Deus, moído por Deus, mas eu sou filho. E quando eu chego na mesa, há lugar para o filho. O convidado vem quando o dono da mesa quer.
O filho senta todo dia. O filho tem a mesa a hora que ele quiser. O filho está ali, do lado do pai. Então, a hora que ele quiser, o pai está ali. Pode ser no café da manhã, pode ser na hora do almoço, pode ser no café da tarde que você está sozinho, não tem ninguém do seu lado. É a hora que você senta com ele e fala: Senhor, eu preciso ser curado. A gente, como filho, como igreja, precisa entender isso, porque a gente arrasta por anos coisas que Deus não quer mais que a gente arraste. Deus quer que a gente viva a cura de maneira tão poderosa, para que você possa entrar nesse novo ciclo, nessa nova estação que Deus vai fazer depois desse final de semana, sabendo que há um tempo para todas as coisas. E há tempos que realmente são tempos difíceis, mas quando Deus te traz para a mesa, tudo muda. E é no piscar de olhos, é no de repente de Deus. De repente tudo muda. De repente você acorda, já não está vivendo mais nada do que você estava vivendo, porque Deus faz assim, Ele trabalha assim. Então eu e você precisamos sair daqui hoje entendendo que a gente precisa lançar fora essa rejeição que tem aprisionado a nossa identidade. Aprisionado. A gente, se for para pôr na ponta do lápis, eu não vou retornar no início da palavra, você já se identificou. São muitas áreas que a gente precisa passar pelos processos. A gente precisa passar pela cura, mas só há cura na mesa. Porque se a nossa identidade for roubada, a gente vai estar sempre se achando um cão morto. Se você não souber quem você é para Deus, qualquer coisa que te disserem para você vai se tornar sua verdade. E posso te dizer, vão vir de pessoas que talvez você não espera. Vão vir definições sobre você de pessoas que você não queria ouvir, que você queria ser bem cuidado por essa pessoa, e de repente não é. Imagina eu ter que passar por isso sorrindo, porque eu preciso entender que não é pessoal. Oh Senhor Jesus, não é comigo, mas vamos lá, o que eu posso fazer, Jesus? Fico fingindo Mona Lisa, chamo para conversar, deixo o Senhor trabalhar, continuo orando, entrego nas mãos de Deus, seguro na mão de Deus e vai. É muito difícil. Só que a gente tem que aprender a não depositar peso em quem não tem nada a ver com isso. Eu entendi que não dá para eu ficar ligando para minha pastora e falar: eu já acordei com uma vontade de chorar, estava com vontade de conversar com você. De repente, que vontade de ligar. 2 horas da tarde, nem lembro mais que liguei para ela para ficar chorando na orelha dela. No outro dia, estou tão triste que o Gabriel não me obedece, eu estou numa fase que tudo que eu falo ele não escuta. Eu preciso entender que há uma pessoa que cuida da minha vida espiritual. Eu tenho um marido espetacular, mas que tem coisas que só um terapeuta pode me ajudar. Tem coisas que é só na ciência. Para falar assim: Daiane, eu acho que você exagerou. Daiane, eu acho que não é como você está vendo. Posso te dar uma outra visão? Só uma outra visão para ver se você consegue se ver de outra forma? O único que pode nos curar é o Senhor. E eu queria deixar uma mensagem para você que é pai. Eu não poderia deixar de dizer isso para você. Tome muito cuidado para não colocar um peso nos seus filhos, das suas marcas. Tome muito cuidado, porque eles absorvem tudo. Absolutamente tudo. Eles entendem tudo que você está vivendo. Eles sabem quando você está triste com alguém. Eles sabem quando você se desentendeu com alguém. Eles sabem quando você está passando por uma fase difícil. Eles entendem. Hoje não deu tudo certo como planejado, né? Mas tudo bem, a gente já entende, faz parte, é o ciclo da vida. Sentei lá, fechei meu olho.
O Pico na hora, mãe, porque ou ela está chorando de alegria, ou ela está chorando de tristeza. Agora, se ela está séria, ou ela está brava, ou ela está fazendo outra coisa. Então, vamos ver o que está acontecendo. Antes que eu terminasse o que eu comecei, o Samuel falou assim: para, Pico, a mãe está orando. Então, o mais maduro entendeu e passou para o mais novo, que ainda está aprendendo a lidar com a mãe. E eu não falei para ele que eu estava orando, porque eu estava brava, porque eu só queria terminar de ler meu texto, mas eu escutei uns 50 mães. E eu continuo escutando até a hora que eu cheguei aqui na igreja. Só parou na hora que eu cheguei na igreja, que parou 50 mães. Mãe. Aí eu lia um versículo. Mãe, eu falava, gente, mas por favor, deixa eu só terminar. Aí eu voltava do começo, que já nem lembrava mais onde eu estava. Voltava recapitulando. Ô, mãe, deixa eu te dizer algo. Os nossos filhos, eles pegam umas coisas nossas assim, e eles reproduzem. Eu vejo coisas nos meus filhos minha, e coisas que eu não queria que talvez eles estivessem vivendo. Mas uma alma ferida fere. Você já escutou isso? Uma alma ferida fere. Então, antes, como diz o Rodolfo, a vaca deite, busque ajuda. Busque ajuda, porque eu tiro uma base assim pelos filhos da igreja. Tem crianças que chegam e falam umas coisas. Meu filho falou uma coisa um dia assim na salinha. Chegou em casa e falou assim para mim: o Gabriel tinha empurrado o amiguinho lá na salinha aqui na igreja. Empurrou o amiguinho e tal. Aí a tia veio e me falou, olha, o Gabriel empurrou hoje, né? Aquela lenga de quem, né, é mãe, sabe o que eu estou passando. Eu falei, tudo bem. Eu falei, entrou em casa, não falei nada, entrou no caso, eu falei, filho, por que você empurrou o amiguinho, filho? Poxa, ele é tão legal, não sei o quê. Aí o Samuel grita assim, lá do outro lado da sala: Pico, você não pode fazer isso, você tem que dar exemplo, você é filho do pastor. Eu olhei para a cara do meu marido, falei, aqui ele nunca ouviu isso, então ele ouviu de alguém. Então, se eu não botar um peso no meu filho, alguém vai botar. Quem é pastor aqui sou eu, meu marido. Se tiver alguma coisa para cobrar, cobra de mim e dele. Meus filhos não têm nada a ver com isso. Não bote um peso que eles não podem carregar. Ele nem sabe o que é o pastoreio. Ele está conhecendo Jesus. Ele está conhecendo, é uma criança. Conhecendo. Mas a gente coloca um peso sobre as crianças sem perceber. E eu não gostei nada do que eu ouvi. Nada. Eu fiquei muito brava. Porque eu não admito isso com os meus filhos, nem com o de ninguém. Ah, não faça isso, você é filho de diácono. Mas de que hora ele perguntou, ele quis ser filho de diácono? Que hora que ele escolheu, vou ser filho de diácono? Sou filho de presbítero, me respeita. De onde? De lugar nenhum, eles nem sabem o que é isso. Pergunta para o filho de diácono, criança ali, o que é ser diácono? Não sabe responder. Como eu vou botar um peso numa criança? A gente mais velho, os buracos da nossa alma, a gente sai ferindo todo mundo. Ninguém tem nada a ver com isso. Não bote peso nas crianças. Cuidado com o que a gente fala dentro de casa. Eu falo, isso serve para mim também. A gente tem que entender que nossos filhos, eles têm algo que eles precisam receber da gente. Os meus são pequenos. Alguns aqui têm filho adolescente, outros têm filho adultos. Cada um numa fase. Eu preciso que ele conheça Jesus a ponto dele amar Jesus. Porque se ele lembrar que ele é o filho do pastor e que está todo mundo pentelhando ele, ele vai esquecer de Jesus. Porque ele não vai ter mais paciência para aguentar esse tipo de pressão. Que estão colocando nele sem ele pedir, sem ele nem dar abertura para isso. Então, o adulto que está próximo de uma criança, de um adolescente, muito cuidado. Muito cuidado, porque a alma grita. E tem pessoas que dentro de casa surtam. E o filho está vendo tudo. A loucura que é viver dentro de casa com uma pessoa que não é curada. Surta, briga, xinga, sai da casinha, depois volta e vamos para a igreja. Uma vez eu ouvi uma pregadora falando assim, que ela reconheceu que ela precisava de ajuda. Quando o marido estava indo para a igreja com os filhos no carro, 3 filhos no carro, o marido falou assim para ela, eu amo quando a gente vai para a igreja.
Porque eu consigo ver você de um jeito que eu não vejo em casa. Eu amo ir para a igreja. Por quê? Bota uma máscara. E na igreja é lindo, só sorri, amada, querida, oh glória. E em casa ele não via aquela mulher. E ela falou, opa, tem alguma coisa de errado. Se meu marido quer me ver só do jeito que eu estou na igreja, tem alguma coisa de errado. Porque eu passo a maior parte do tempo com ele em casa. O culto é uma vez por semana. Então eu preciso ligar o meu alerta. Porque senão quem não vai querer mais viver com essa louca é ele. Se nós não formos curados, a gente bota todo mundo para louco dentro de casa. Fica todo mundo vivendo a nossa loucura. Fulano não gosta de mim. Aí a criança já fala, fulano também não gosta de mim. Fulano não vai vir em casa porque eu não gosto dele. Ah, eu não vou chamar fulano, porque fulano não vai vir porque eu não gosto dele. Então ali, ó, se alimentando. Então eu e você que somos pais, precisamos abrir a nossa anteninha, botar ela para fora e botar ela para funcionar. Porque senão, daqui a pouco, o que essa geração vai esperar da igreja? Só reclama da igreja, nada tá bom. Tá ruim. Não gosta das pessoas, não gosta do pastor, não gosta da pastora. Se gosta da pastora, não gosta do pastor. Se não gosta do pastor, não gosta da pastora. É uns pesos, umas medidas que eu nunca entendi até hoje. Eu tenho bastante dificuldade de entender isso, mas muita dificuldade. O que eu quero deixar de mensagem é que o Senhor tem poder para curar, como eu disse para vocês. Eu sei que não é fácil. Eu sei que a gente vive num acúmulo de informações, num corre-corre, numa loucura, num pega-pega o dia inteiro. É loucura. Mas o Senhor tem cura para nós. O Senhor, quando Ele foi para a cruz e aquele sangue foi derramado, foi para que eu e você tivéssemos vida. E não é possível que Ele queira ver os seus filhos vivendo à beira da morte todos os dias. Pensando em desistir, pensando em morrer, pensando em deixar tudo para trás. Não é possível que Ele pagou um alto preço para olhar para você e falar assim, será que hoje ela vai desistir de mim? Ou será que ela vai permanecer? Será que ela vai esquecer? Será que Ele vai esquecer todos os nossos momentos, as nossas conversas, os nossos momentos de intimidade? Será que Ele vai largar tudo mesmo? Por causa do fulano, por causa do ciclano, por causa do pastor, por causa da pastora, por causa do líder, por causa da escala que ninguém veio? Oh, meu Deus! Ele deve falar assim, será que hoje Ele vai aguentar o tranco? Porque hoje tem dificuldade para Ele. Porque hoje o Uber vai cancelar a corrida 3 vezes, porque hoje Ele vai chegar na igreja e ninguém vai dar oi, e Ele vai embora e ninguém vai dar oi para Ele. Vamos ver se Ele aguenta. Vamos ver. O Senhor quer olhar e ver uma igreja adornada, que espera o encontro do noivo feliz pela oportunidade. Quantos buscam algo que eu e você temos? Quantos correm atrás de coisas que eu e você sabemos o caminho? Quantas pessoas perdidas querendo encontrar uma satisfação que eu e você sabemos onde se encontra. Mas de repente a gente se esquece. Se esquece e começa a olhar ao redor, as coisas começam a brilhar mais. As coisas ficam mais bonitas, mais belas. E você se esquece do que Deus tem para você. E Deus nessa noite te chama para que você possa ir para a mesa com Ele. A mesa não é só a hora que você come. Quando você fecha a porta do seu quarto, você vai para a mesa. Quando você está sozinha, você está ali no seu momento de mesa com o Senhor. De intimidade, de revelação, naquela sintonia com o Espírito Santo, ouvindo o que Ele tem para te dizer. No silêncio Ele fala. No silêncio Ele fala. Tem dia que nem televisão eu ligo, nas minhas 2 horinhas que eu tenho para ficar em casa. No silêncio, às vezes eu nem louvor eu coloco, eu falo, olha, hoje ó, 0. Quero tirar tudo que minha cabeça está aqui, ó. Quero tirar, quero deixar ela plena, tirar esse ruído, esse barulho e ó, colocar meu espírito num lugar onde ele tem que ficar. A Bíblia diz, tem um versículo que diz, volta minha alma para o teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso contigo.
Por que ela tem que voltar para o sossego? Porque ela anda agitada demais. E se a alma anda agitada demais, o espírito não consegue discernir as coisas para você, porque a alma ela fica te atrapalhando, te levando para lugares, alimenta a sua cabeça, te faz te encher de informações. E o que o Senhor quer é que você, nesse momento, abra o seu coração e fala: Senhor, eu passei por algumas coisas e isso tem resultado nas minhas ações. Realmente está muito difícil continuar assim. Eu não quero mais ser assim. Eu não quero mais depositar nas outras pessoas, nas pessoas que eu amo, um peso que é um buraco que está aqui dentro. E as pessoas que eu amo não tem nada a ver com isso. Elas não podem sofrer pelas minhas marcas. Quantas vezes desligamento de amizades, desligamento de relacionamentos dentro de casa, pessoas que não conversam. Não falo com meu irmão há 3 anos. Eu falo: como assim? Como que você está dentro da mesma casa, você não olha para a pessoa que está do seu lado? Como que você caminha? Como que você vive assim? Como que você tem paz desse jeito? Como que você sai para trabalhar sabendo que tem um buraco dentro de você, que é a falta de perdão? Porque todas aquelas coisas que eu te falei, o desprezo, o desdém, o preconceito, o bullying, violência, abandono, te faz te tornar uma pessoa que retribui. Que retribui. Você só não vai roubar quem te roubou e bater no carro de quem bateu no seu carro. Mesmo que você tenha oportunidade. Mas se alguém pisar em você e te desdenhar, te desprezar, ser preconceituoso com você, fazer você sofrer bullying, violência, abandono, na primeira oportunidade a gente vai querer retribuir. Só que o que o Senhor quer nos ensinar não é sobre retribuir, porque eu não fiz isso na cruz. É sobre perdoar. É sobre receber o amor que vem da cruz para que você possa viver essa libertação. Existem fases que a gente está no momento mais social, quer estar com os amigos, quer estar perto das pessoas. Tem momentos que você não quer estar, tem momentos que você sente falta das pessoas, mas ninguém quer estar com você, ninguém te chama, ninguém te coloca numa roda. E isso vai alimentando esse buraco que não foi curado. Vai alimentando, vai crescendo, e isso vai tomando uma proporção que nos leva para o abismo. E eu gostaria muito que hoje vocês parassem um pouquinho, calassem a alma e falassem assim: onde estão as minhas marcas de rejeição? Eu preciso identificar. Eu preciso de ajuda para identificar. Espírito Santo de Deus, me ajuda a identificar onde eu estou marcada. Quais são as áreas da minha vida para que eu possa ser curada. Para que eu arranque isso de mim e não deposite peso mais em ninguém, nem em mim. Porque às vezes a gente bota peso em nós. A gente não acredita em nós. Todo mundo acredita, menos você. Todo mundo acha que você é um cara legal. Você acha que você é chato pra caramba. Todo mundo quer você por perto, mas você não sai porque você não gosta de estar com pessoas. Quer ficar sozinho. Que o Senhor venha nessa noite curar a igreja. Que o Senhor venha hoje arrancar esse espírito que vem amassando a nossa identidade, amassando a nossa vida com Deus, tirando o brilho, tirando o vigor da nossa vida com Deus, mascarando. Quando aquele louvor falou sobre máscara, eu falei: realmente isso que a gente faz, a gente finge que a rejeição não existe, mas a gente está sempre comentando, fazendo comentários sobre coisas que fizeram para a gente. Fulano, você viu, nem me cumprimentou, mas todo culto é assim mesmo, está tudo certo, eu já acostumei. E aí você vai alimentando pessoas que estão com você, que são próximas, e aquilo vai virando um negócio que daqui a pouco nem você se aguenta mais. Aí tem que mudar de igreja, né? Só assim. Porque a oportunidade de ir lá pedir perdão não acontece, né? Não dá, pastora, eu não vou pedir perdão, não vou chegar para o irmão e falar assim: irmão, você me perdoa porque você é chato pra caramba comigo? Não vou fazer isso, o chato é ele. Lidar com a rejeição é você ressignificar a rejeição. Eu vou ressignificar. Eu vou olhar, ver os pontos que ela tem me causado destruição e eu vou ressignificar isso. Então, se é um problema com o seu pai, ressignifica. Se é um problema com a sua mãe, ressignifica. Se é com o seu irmão da igreja, seu irmão de sangue, o cara do trabalho, ressignifica. Começa fazendo diferente. Começa ressignificando aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Amém? Abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Nós vamos orar.